ótimo dia para todos nós. Eu espero que na cidade onde vocês esteja um dia lindo, um dia de sol, para quem gosta daquela chuvinha gostosa, que também esteja um dia de chuva. Que a gente consiga ter a força, a fé e a coragem de levantar todos os dias e acreditar que nada é por acaso e que é nesse momento que a gente percebe o imenso amor de Deus por nós. E hoje no nosso momento de reflexão, eu peguei o número 149, que diz assim: levante todos aqueles que estiverem caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, mas moralmente. Não critique quem cair, ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você, se estivesse no mesmo caso. Muitas vezes a gente, ao ler isso, de imediato, a gente fala assim: isso é porque você não passou pelo que eu passei, isso é porque você não viveu o que eu vivi, e assim vai, né? Não estou desmerecendo nenhum tipo de situação, porque cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe o limite que o coração pode aguentar, né? Mas mesmo que naquele momento você não consiga estender a mão, mas que você não feche o seu coração. Muitas vezes é difícil a gente perdoar, e eu vou contar uma história de perdão depois. Mas deixar o coração aberto, conversar com Deus a respeito, para que aquela sensação, aquela situação, aquele sentimento de dor possa ser compreendido na sua integralidade. Quando eu falo isso de uma maneira muito clara. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente é saber aquela atitude que foi feita contra mim, aonde que me tocou, que chegou ao ponto de eu não conseguir perdoar. É ali que eu tenho que mexer. Aquela pessoa que fez, como algumas pessoas dizem, fez um mal a você, na verdade, o que ela fez foi descortinar ou abrir a porta daquilo que precisa ser trabalhado em mim e que por alguma questão eu não trabalhei. Ou eu deixei para lá, empurrei com a barriga. Coloquei naquele quartinho dos fundos, que a gente tem o hábito de colocar as coisas no quartinho dos fundos. Coloquei lá no quartinho dos fundos. E lá tá cheio de coisa. Você abrir a porta, dá vontade de sair correndo. Capaz de você demolir a casa e o quartinho ficar. Tá a quantidade de coisa que tem. O meu tá assim, né? Então vamos lá. E aí, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a ver que aquela pessoa em si, ela que tentou nos causar o mal, mas que na verdade ela nos causou foi um bem. A dificuldade que a gente tem de compreender é a dificuldade de perceber que aquilo que foi feito, que nos causou uma dor, que aquela dor ela já existia em nós. A pessoa apenas abriu a chave do quarto. Então, na verdade, se a gente puder olhar friamente, essa pessoa não fez um mal a gente. Pelo contrário, ela fez um bem, né? Ou seja, ela descortinou, ela abriu a porta de alguma coisa que eu precisava entrar nesse quartinho e arrumar. Eu preciso ter o meu momento de arrumar as coisas que pertencem a mim e não colocar na conta de alguém. Então eu coloquei na conta dessa pessoa porque fulano me fez mal, a culpa é do fulano. Não, a culpa não é do fulano. Fulano apenas deixou muito claro que tem alguma coisa para ser organizada. E eu tenho que ter a maturidade suficiente de compreender que aquilo me magoou em determinado ponto. E é a partir daquele ponto que eu tenho que olhar e perceber o que eu vou fazer. Para que aquela situação não me machuque novamente. Simplesmente isso. E aí eu falei que eu ia contar a historinha do perdão. Eu vou contar a historinha do perdão, mas não vou falar quem são os atores, né? Não pode. Questão de ética, né? Tinha uma fulana, eu vou falar fulana A, fulana B, já sabe que são pessoas diferentes. Foi entre duas mulheres.
Tinha uma fulana A, que essa fulana A, ela passou por uma situação difícil de relacionamento. Desse relacionamento difícil gerou uma criança. Esta criança nasceu num ambiente muito conturbado. E obviamente nesta relação o casal se separou. Só que a gente sabe muito bem que mesmo com guarda compartilhada, a maior parte, eu nem digo guarda compartilhada, mas quando não tem guarda compartilhada, a maior parte da obrigação, do dever, do cuidado, é sempre da mãe. Sempre a mulher, ela se sente sobrecarregada, né? Querendo ou não, é uma realidade. Com a guarda compartilhada, isso veio mostrar para o outro lado também, para ver, olha como é que é, não é tão fácil assim, né? E aí, na época não era guarda compartilhada com a fulana e com o rapaz, né? Não era guarda compartilhada, mas o rapaz tinha uma família. Família assim, de pai, mãe, irmãos, né? Nesse caso. E a família fez de tudo para denegrir a imagem da fulana, que era a mãe do filho desse rapaz. E aí você imagina um sentimento sendo criado, um sentimento que vai borbulhando, que vai crescendo, que vai tomando espaço, e não é um sentimento de respeito, não é um sentimento de amor, é um sentimento de raiva, é um sentimento de vingança. Só que era difícil para essa fulana colocar isso para fora. E ela sempre deixava aquilo guardado e tentava amenizar a situação por causa da criança. Bom, o tempo foi passando, a vida foi dando outros rumos para a vida desse ex-casal, né? Cada um foi para um lado, cada um foi para uma cidade, cada um começou a trabalhar, né? Cada um construiu a sua vida, né? Obteve novos relacionamentos. Desses relacionamentos vieram uniões estáveis, né? E depois casamentos para ambos, né? E a vida seguiu o seu rumo. A criança foi crescendo, se tornou um jovem, se tornou adulto e a vida está seguindo. E um dia essa fulana resolveu resolver essa questão de uma forma que pudesse trazer um sossego, né? Porque o coração estava sossegado, como diz o povo, trazer um sossego para o coração. E aí, ela saiu de sua cidade, né? Porque ela vivia numa outra cidade, casada e tudo mais, saiu da sua cidade e foi para esta cidade, para outra cidade, para resolver a situação com os familiares do pai da criança. Chegando lá, ela esperava uma outra recepção, mas nada de abraços, nada dessas coisas, né? Porque a gente sabia que a história não tinha esse lado. E pelo contrário, ela foi recebida muito bem. E a recepção dela causou um baque muito grande, porque ela percebeu que toda aquela mágoa, toda aquela dor, toda aquela tristeza que causou na época, que ela guardava no seu peito, se dissipou. E aí ela compreendeu a palavra perdão. Ela conseguiu entender o que é essa palavra com relação ao sentimento. Com relação ao significado, é só pegar no dicionário. Mas com relação ao sentimento, ela conseguiu perceber. E ela saiu dali com aquela sensação de dever cumprido. Ela saiu dali e na verdade ela foi lá para dizer tanta coisa, na verdade não disse nada, não precisou. Então ela percebeu que o perdão foi dado ali, para ambas as partes.
que estavam presentes na sala. E ela saiu dali muito satisfeita, muito feliz, porque é como se um peso, é como se toda vez que você vive uma situação e você não consegue trabalhar aquela situação, ou você precisa, você sente a necessidade de perdoar, de deixar isso para lá, mas o sentimento ainda está doendo, o coração está doendo, né? A alma está ferida, você sente como se você estivesse carregando aquelas mochilas daquele pessoal que é mochileiro, aquelas mochilas grandes, pesadas, você está carregando aquilo. É essa mochila que você está carregando. E você não tira ela para tomar banho, você não tira ela para dormir, você não tira ela para nada. Aquilo está nas suas costas 24 horas por dia. E foi naquele dia que ela percebeu que a mochila já não estava mais nas costas dela. E ela percebeu outra coisa. Quando, depois de um bom tempo, ela veio conversar, e a pergunta que eu fiz para ela, eu falei assim, mas qual a lembrança que você tem? E por incrível que pareça, todas as lembranças que ela possui até hoje são lembranças boas. Aquela sensação, aquela lembrança de fatos que machucaram ela no passado, elas não é que elas estão esquecidas, elas não estão, mas elas não têm o peso da importância que teve aquele encontro. Então ela percebeu que aquela lembrança ruim ela não faz nem questão de lembrar. Ela não está nesse quartinho que eu falei que é das bugigangas, né? Das coisas que a gente vai deixando para trás, que a gente vai deixando de resolver. Ela não está lá. Essas lembranças, elas estão em outro canto que ela nem sabe explicar. Mas que essas lembranças não fazem mal a ela. Por quê? Porque ela nem lembra que tem que acionar a caixinha para poder lembrar delas. Ela simplesmente lembra das boas coisas. E ela tem boas lembranças, apesar de tudo o que aconteceu. E isso para ela significou perdão. E aí fica uma pergunta, né? O que é o perdão para cada um de nós? O que é o perdão para você? Levantar aquele que está caído, não julgar, como o Minuto de Sabedoria fala, né? Não é você, é você ser imparcial nesse momento. Cada um sabe o calo que aperta, cada um sabe a decisão que tem que tomar. Muitas vezes não é a decisão que você concorda, mas é a decisão necessária naquele momento para aquela pessoa. Então é só não julgar. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu ritmo de vida, cada um caminha no caminho, naquele percurso que deseja percorrer. Cada um está no caminho que escolheu, cada um está na cidade, na relação, no trabalho que escolheu e que precisa estar ali para aprender e para ensinar. Então não julguemos, cada um sabe o sapato que lhe cabe, que lhe traz mais conforto, que lhe dói mais o pé. Tudo de bom para todos nós. Muita força, fé e coragem. Sempre.